nosso trabalho. Solicito ao nobre deputado Wilson Lima que faça a chamada dos parlamentares para deslocarem-se ao plenário desta casa. Cadê o plano de chamada? Não, plano de chamada. Deputado Agrício Braga. Deputado Agrício Braga. Deputado Aguinaldo de Jesus. Sempre presente. Deputado José Machado. Deputada Arlete Sampaio. Presente. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Júnior Brunelli. Deputado Chico Floresta. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Adriana Pedrosa, presente. Deputada Érica Cocai. Deputado Eurides Brito. Deputado Expedito Bandeira, presente. Deputada Veriz Long, presente. Deputado João de Deus, presente. Deputado Zé Dimar. Deputada Anicé Machado, presente. Deputado Zé Dimar. Deputado Leonardo Prudente. Deputada Maria da Guia. Deputado Dilon Aires. Deputado Dilon Aires. Estava aqui, Corinho. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Piniel Pacheco. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Fábio Barcelo, presente. Deputada Anicé, cheguei. Deputado Agrício Braga. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Dilon Aires, presente. Acordo da PPP. Então vê aí como é que vamos fazer pra gente votar logo. Né? Vamos ver o que vai ser o negócio da PPP aí, porque o PT parece que chegou a acordo, se conversa com a Érica, pra gente ver o que vai fazer na pauta e voltar logo. A partir do dia 1º nós vamos ter aproximadamente 30 projetos entre veto e regime de urgência para cada pauta. Relatório e a ata da comissão de concurso. Ah, é? Aí Tá bom. Vou ver com o falta presidente. só escolher agora. Tá bom, vou ver com o presidente. Tá bom, obrigado, viu? Tá aqui. Senhor presidente, a expediente sobre a mesa, se peço, senhor solicita. A expediente sobre a mesa solicita ao primeiro secretário dessa casa, deputado Wilson Lima, que faça a leitura dos mesmos. Ata da 26ª sessão extraordinária. Ata da 27ª sessão extraordinária. Ata da 28ª sessão extraordinária. Ata da 29ª sessão
extraordinária. Ata da 30ª sessão extraordinária. Ata da 31ª sessão extraordinária. Ata da 32ª sessão extraordinária. Ata sucinta da 67ª sessão ordinária. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Em nome do deputado Wilson Lima, primeiro secretário dessa casa. Senhor presidente, haja vista a concordância de todos os presentes aqui na casa, os deputados, peço que dispense da leitura da ata e dê lida e aprovada. É dada como lida e aprovada as atas proferidas por Vossa Excelência. Mensagem 240 do governador do Distrito Federal. Mensagem 241, também do senhor governador. Mensagem número 242 do governador. Mensagem 243 do governador. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa. Projeto de deputado João de Deus dispõe sobre a redução do IPVA que especifica e dá outras providências. Projeto de lei da deputada Edith Brito que inclui o 7º Congresso Internacional de Ecoterapia a ser realizado nessa capital. Indicação da deputada José Machado. 1, 2, 3, 4, 5 indicações. Mensagem do senhor governador número 211. Só diz isso, só o número da mensagem. Indicação deputado Brunelli. Indicação deputado Brunelli. Indicação do deputado Brunelli, indicação do deputado Brunelli. Senhor presidente, era esse o expediente que havia sobre a mesa. José. Não, eu quero fazer uma questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nome da deputada Arlete Sampaio. Senhor presidente, nós tivemos conhecimento de um relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal que está analisando a construção da sede da Câmara Legislativa. Nós fomos informados que esse relatório já foi encaminhado a esta presidência e nós queríamos solicitar que fossem tiradas cópias para que todos os parlamentares dessa casa tivessem conhecimento do teor desta avaliação feita pelo Tribunal de Contas do DF. Nenhum óbice nisso. A informação que eu tenho, deputado Arlete Sampaio, e posso até estar enganado, mas diz respeito à Procuradoria do Distrito Federal. Não, o Tribunal de Contas solicitou apenas informações. A questão da Procuradoria do Distrito Federal
E o deputado Chico Floresta também solicitou e tem todos os dados, mas pedirei para ser encaminhada a Vossa Excelência. E os deputados que tiverem interesse, essa presidência não se recusa a fornecer nenhuma informação, é só chegar à Secretaria da Mesa e fazer o pedido, ou a administração da Casa, que terá de pronto sua solicitação atendida. Acho que a gente podia abrir as eles não vão votar o negócio do servidor, não votar nada. O PPP não chegou a força, né? Então não vai votar. Deputada Nicéia, vamos conversar aqui para a gente saber. Tem um projeto. Primeiro orador. Primeiro orador inscrito, falando pela liderança do PDT, deputado Peniel Pacheco. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o deputado João de Deus. Presidente, eu gostaria isso aqui. Eu gostaria de fazer um apelo ao deputado Peniel para a gente intercalar a questão da liderança do PDT, porque eu quero falar pela liderança do PDT também. Porque até hoje o PDT não me desfiliou. Então eu até perdi de ser candidato a prefeito de Água Fria por isso. E aí, tirando o último sistema de filiação do partido, eu continuo filiado no PDT. Então quero dividir com Vossa Excelência. Então como eu sou mais antigo, eu gostaria de ser o líder. Eu não entendi, senhor presidente, se o deputado João de Deus quer logo se desfiliar definitivamente ou se ele está sinalizando para poder se filiar ou manter-se filiado. Mas nós conversaremos, deputado. Seja qual for a sua escolha, eu acolho de bom grado. Eu gostaria, senhor presidente, nesse momento, aproveitando a oportunidade para o comunicado de líderes, exatamente para fazer um registro de uma preocupação relativa ao Partido Democrático Trabalhista. Nessas denúncias que vêm rondando a Câmara e o Senado Federal, onde aparecem cada dia novas suspeitas e novas denúncias, dando a impressão até de que a nossa República se transformou numa espécie de dicionário. Eu costumo dizer que dicionário é uma coisa difícil de ler numa sentada, porque cada verbete é um assunto diferente, é uma novidade. E cada vez que a gente abre os jornais, parece um novo assunto envolvendo mais pessoas ligadas ao governo, ou ligadas ao Congresso, ou aos partidos. E essa capacidade pródiga de produzir informações e novidades no mundo político, especialmente no âmbito das ações escandalosas, nós percebemos o jogo que muitos fazem com o intuito de tentar jogar na vala comum todos os partidos e todas as pessoas.
É por isso, senhor presidente, que eu quero ler aqui uma nota do presidente nacional do PDT, que foi divulgada hoje através da imprensa buscando reparar uma informação que foi prestada de maneira leviana e sórdida. Diz assim: a executiva nacional do PDT, diante das declarações estapafúrdias prestadas esta manhã à Rede Globo pelo senador e líder do governo Lula-PT, Aloysio Mercadante, de que o PDT seria um dos partidos beneficiários do esquema de corrupção montado pelo seu governo e o seu partido, chamado Mensalão, conforme denúncias de conhecimento público, desafia-o a apresentar provas de que parlamentares ou dirigentes do PDT tenham se envolvido nestes criminosos atos. Compreendendo o difícil momento por que passa o senador, visto que foi citado pelo marqueteiro do PT e de sua campanha, Duda Mendonça, como um dos beneficiários dos trabalhos desenvolvidos pelo referido marqueteiro, oriundos de pagamentos suspeitos, inclusive com recursos vindos do exterior, o PDT repele tais insinuações, visto que lhe falta autoridade para tal. Todo o povo brasileiro sabe que o PDT, ainda sob a liderança do nosso líder Leonel Brizola, logo no início do governo Lula-PT, além de romper com este, denunciou as práticas petistas pouco ortodoxas de cooptar parlamentares sob a influência do poder e alianças fisiológicas para garantir uma maioria com vistas a sustentar a política econômica mais nociva da história do Brasil. Qualquer filiado ao nosso partido que, em nome pessoal, tenha feito uso dessas práticas que denunciamos, patrocinadas pelo governo Lula-PT, se deparará com um enérgico repúdio e consequentes medidas legais. Brasília, 18 de agosto de 2005. Então, senhor presidente, nesse momento do comunicado de líderes em nome do PDT nacional, eu deixo registrado nos anais dessa casa essa nota de esclarecimento, comentando que quando o ex-governador Leonel Brizola, hoje falecido, anunciou que o PDT estava deixando a base de sustentação do governo, depois de ter sido oferecido ao PDT cargos importantes dentro do atual governo, e nem por isso o partido tergiversou entre manter uma linha de conduta ou aceitar a cooptação através de cargos. O PDT manteve a conduta de defender a sua linha programática e estabelecer um caminho que, ainda que dispensando as benesses do governo ou as oportunidades para atuar no governo, preferiu seguir o seu caminho. E isso muito antes de aparecer qualquer suspeita ou qualquer ilação de denúncias como as que estão agora recheando as páginas policiais e as redes de rádio e televisão. Então, eu faço aqui, em nome do PDT, essa nota de esclarecimento, deixando também meu veemente repúdio a essa prática que eu considero, no mínimo, fascista, de colocar todo mundo no mesmo bojo e achar que todo mundo é igual. Aliás, se fosse bom o que está acontecendo, provavelmente o senhor Aloysio Mercadante não incluiria o PDT, porque ele não gosta do PDT, porque o PDT se recusou a participar das negociatas que o governo estava desenvolvendo com outros partidos. E então ele só quer incluir o PDT nisso porque é ruim. E como é ruim e ele está envolvido, é melhor repartir o ônus com todos, inclusive com quem não tomou parte disso. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito a falar pela liderança do PMDB, deputado João de Deus. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, aos funcionários da Nova Cap,
eu quero, em nome dos senhores e senhoras, fazer um apelo aos deputados que ainda se encontram no plenário, para que possa vir, quem ainda se encontra em seus gabinetes e na casa, que venham ao plenário, para que a gente possa votar o projeto 2009, que anistia os funcionários da Nova Cap. E no segundo turno, os senhores e senhoras podem contar novamente com a minha defesa e o meu voto. Senhor presidente, eu hoje faço uma coisa que costumeiramente não gosto de fazer, mas é um discurso escrito. Vossa Excelência vê que eu não costumo fazer um discurso escrito, textual, mas é tanta coisa, tanta trapicolada, que eu não consigo, começando pelaquela senhora, a Benedita Domingas, acho que é Domingas? Não, né? Benedita da Silva. Não, eu estou me traindo aqui, porque o Benedito Domingos é o meu presidente. Então, a Benedita é lá do Rio de Janeiro, e o meu presidente não ganhou diária para orar lá na Argentina, não. Bom, em setembro de 2003, tudo começou com a ex-ministra e ex-governadora e ex-vice-governadora, a senhora Benedita da Silva. Todos aqui sabem que ela foi rezar, orar na Argentina, pago com os cofres públicos, e deu aquela parnafernália toda, e terminou que ela saiu do governo. Em outubro de 2003, continuando os erros do governo do PT, o ministro Agnello, que já foi até deputado desta casa, recebeu as diárias integrais, o qual deveria receber legalmente pela metade. Foi até uma confusão dele com aquele jornalista esportivo, Juca Kfouri. Em fevereiro de 2004, estouram, ou pipoca, o caso Valdomiro Diniz, que já foi um super-homem poderoso nessa casa aqui, no governo do professor Cristóvão e da deputada Arlete Sampaio. Valdomiro mandava, dava as cartas. Inclusive, diga-se de passagem, o Valdomiro Diniz já morou com o deputado Odisseu, no mesmo apartamento, né? Tomavam banho no mesmo banheiro. Não se sabe se juntos ou separados, né, presidente? Deputado João de Deus, eu preciso falar com a líder do governo. Vossa Excelência permita que eu passe a presidência ao deputado Odilon Aires e já retorno. O deputado Chico Vigilante. O deputado, porque o deputado Chico Vigilante vai falar em seguida, Vossa Excelência. Tá bom, então... Deputado Odilon Aires, passa a presidência a Vossa Excelência. Eu vou esperar, porque eu não posso falar sem o presidente na mesa. Ele me dá mais tempo. Tá. Ô, Marcelinho, segura esse negócio. Segura a palavra, deputado João Deus. Muito obrigado, senhor presidente. Para mim é uma honra, meu líder, deputado Odilon Aires Cavalcante, estar nesse momento, neste ato, representando o presidente. Bom, continuando. Em março de 2004, minhas senhoras e meus senhores, eu prometo que quando tiver o quórum para votar o nosso projeto, eu encerro o discurso de imediato. Mas enquanto isso, eu vou aqui contando para vocês o cronograma das trapicoladas e do lamaçal que o governo do Partido dos Trabalhadores trouxe para a nossa pátria. Em março de 2004, o governo barra a CPI de Santo André. Aquele prefeito honesto que queria denunciar a corrupção de alguns cardeais do PT, infelizmente perdeu a vida, inclusive com o melhor amigo dele, que era um tal de Sombra lá, que resolveu matá-lo.
Em abril de 2004, o Correio Brasiliense estampa na sua capa, diz assim: o ex-diretor da Caixa Econômica Federal, Márcio Harger, um dos principais testemunhas do caso Valdomiro Diniz, tem a sua fazenda invadida por pessoas, lá sabe quem são. Em maio de 2004, os promotores movem uma ação contra aquela ONG Ágora, não é agora não, é Ágora, que inclusive o seu Sandenberg Barbosa era um dos homens fortes também do governo Cristóvão e também homem forte do governo Lula, lá da Casa Civil. Continuando, minhas senhoras e meus senhores, em setembro, ministros usam cabos eleitorais do PT, né, para a campanha do PTB, segundo a revista Veja. Em outubro, a gestão Bolsa Escola é marcada de uma série de denúncias e tal, de pessoas inclusive que tinham poder aquisitivo alto e que recebia essa questão da Bolsa Escola. Em março, a revista Veja denuncia a promíscua corruptura do PT com as Farc. Lembram? Vocês lembram da chácara Coração Vermelho? Os deputados do PT sabem. Aquele bispo Hermano, lá das Farc, eles dizem, um espião inclusive do SNI, que o bispo trouxe 5 milhões de dólares e despejou aqui na campanha do Partido dos Trabalhadores. Inclusive o espião que estava na chácara disse que alguns deputados daqui dessa casa e deputados federais receberam esse dinheiro. E todos sabem que as Farc é um dinheiro sujo, um dinheiro sanguinolento, um dinheiro inclusive de tráfico de entorpecente. No dia 11 de abril, a imprensa brasileira destaca: o governo Lula aumenta em sua publicidade 250 milhões, em referência à questão do governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, evidentemente que uma parcela desse dinheiro foi parar nas mãos do senhor Marcos Valério, Delúbio, Silvio e etc, e etc, e etc. No dia 19 de junho, Marcos Valério tem um contrato firmado com o governo, ou melhor, com a Câmara dos Deputados. Lembram daquele deputado honesto, falante? Uma hora estava barbudo, outra hora estava bem asseado, bem barbeado. O João Paulo Cunha, que quando estourou a primeira denúncia, ele falou que a esposa dele foi pagar um negócio da NET. É porque lá na Câmara não tem banco, os bancos de lá sumiram, fecharam todos. Ele tinha que vir aqui no Banco Rural, porque eles são do interior de São Paulo, então tem uma ligação, interior rural, né? Aí a esposa teve que vir aqui no Banco Rural sacar. Depois a casa caiu e aí ele sumiu. No dia 20 de junho, a rica e misteriosa trajetória do homem da mala, chefe do gabinete do líder do meu partido, que é aquele que o Roberto Jeff falou assim: deputado Janene, me perdoa, mas eu não vou segurar isso não. Então o PP também está aqui, né, que é uma peça-chave. A assessoria ainda me sacaneou, dizendo que o líder do meu partido nacional é peça-chave na questão do mensalão. Isso segundo a revista Isto É. No dia 20 de junho, o depoimento da ex-funcionária Fernanda Carina revela que Marcos Valério é amigo de Delúbio e de outros mais petistas. Essa Fernanda Carina foi a que disse que o nosso servidor aqui, que trabalha aqui nessa casa, sacou 324 mil, e ele alega que só pegou uma sacolinha de 100 mil reais, mas nem sabia o que era. Ele pegou, botou debaixo do braço, assinou lá e levou e entregou lá para o Delúbio. Bom, em 20 de junho, o PT assina um contrato de 3,800 mil reais, mas presta conta de apenas 800 mil reais. Segundo a revista Isto É de novo. Em junho, ainda, junho danado, o mês que eu nasci, mas o PT parece que não gosta do mês de junho. Em junho, de novo, o PT maranhense é suspeito de ter recebido 150 mil dólares para pagar as contas de campanha de 2004. Quer dizer, que não só aqui no Distrito Federal, mas foi exportado lá para o Maranhão.
Em 23 de junho, o Supremo Tribunal Federal coordena a indicação dos integrantes da CPI dos bingos, que o PT barrou, e o Supremo falou, não, vai fazer, e ganhou por 9-1 dos votos dos ministros, disse, tem que fazer a CPI, e aí teve que fazer a CPI, e o PT teve que indicar, os líderes partidários teve que indicar os seus membros. Em 27 de junho, surge a complicada história da Skymaster, dos Correios, uns contratos, pasme, minhas senhoras e meus senhores, 100 milhões de reais, 100 milhões de reais, esse contrato da Skymaster. No dia 29 de junho, veio a instalação da CPI dos bingos. No dia 29 de junho ainda, a deputada Raquel Teixeira afirmou na CPI que foi procurada por aquele deputado Sandro Mabrel do PL, que chorou, se indignou, falou que tinha carregado saco de farinha nas costas. Aí um gaiato que estava lá atrás falou, e saco de dinheiro também. Aí disse que ele queria extorquir a deputada, dava R$1 milhão e pagaria 50 mil por mês para que ela trocasse de partido para ajudar o Partido dos Trabalhadores. Em julho de 2005, o Correio Brasiliense estampa e diz o seguinte: presidente do PT, Vilmar Lacerda, é acusado de receber dinheiro das empresas de Marcos Valério. Aí pulamos para agosto. Agosto, o Correio Brasiliense, o Jornal do Brasil, diz: os saques do PT no Distrito Federal nas contas de Marcos Valério pode chegar a R$605 mil. Em agosto de 2005 ainda, o vice-presidente dessa casa e potencial candidato a presidente do PT é acusado de ter sacado o dinheiro também das contas de Marcos Valério, e aí ele desistiu de ser concorrente e vai entrar o deputado Chico Vigilante para ser candidato a presidente do PT, pela a renúncia do Raimundo Júnior. Em agosto de 2005, o Jornal do Brasil diz que o ex-chefe da deputada Érica Cocai viajou de avião e voltou de ônibus trazendo apenas R$100 mil. Pasme os senhores, olha só a desculpa que ele deu. Não, ele disse, mas o senhor foi de avião, por que não voltou de avião? Ele falou, não, eu não voltei de avião porque de ônibus é mais seguro. Porque ele já sabia da história da cueca lá, da cueca rica, né? Que ia passando lá, aí na mala tinha o dinheiro, a Polícia Federal deu um bote nele, mandou ele tirar a roupa, tá lá o cuecão de ouro, cheio de dólares lá. Bom, agora o que a gente... Sim, aí continuando agora, em agosto, tá lá o cara do PT apontando o dedo para mim, dizendo que vai me detonar. Mas antes de você me detonar, Renato, você já está acabado. Esse cartãozinho que você tem aí com a estrela apagou. Então, pois é, eu vou concluir, senhor presidente. Dizendo que, por último, o Duda, o mago da publicidade, né, o marqueteiro, ele fala que o PT pagou com dinheiro, sei lá da onde, lá do exterior, evasão de divisa, pagou conta dele, e como ele estava meio aperreado, tinha que comprar uns galhos de briga e tal, ele resolveu denunciar. Quer dizer, ele levantou a bola do Lula e depois, derrubou o Lula. Então, o que a gente gostaria de concluir, senhor presidente, dizer que chega, o povo brasileiro já não aguenta mais, entendeu? Aqueles que tinham a áurea da ética, da moralidade, qual será o discurso desse povo no ano que vem? O que é que eles vão inventar? Aí fica dizendo que as elites querem derrubar o Lula, o ódio de quem é contra o PT. Nós não inventamos nada. Quem foi pego com batom na cueca e com dólar na cueca foram eles, foram os cardeais. Quem fez a campanha do PT e do Lula?
Quem foi, eu pergunto para as senhoras e meus senhores que hoje estão aqui na Casa do Povo, foi o seu Delúbio, que olha, diga-se de passagem, o maior cara de pau que eu já vi. Isso aí, que o pessoal está conversando com ele há muito tempo. Então, senhor presidente, Muda todo o sistema. o que a gente quer do Partido dos Trabalhadores é coerência. Estou concluído, senhor presidente. Deputado, obrigado. Nós queremos coerência com o discurso de há 25 anos atrás, que ele dizia fora colo, fora FHC, fora não sei o que e tal. E hoje o Partido dos Trabalhadores encontra nesse lamaçal total. E ainda existem pessoas que tentam defender o Partido dos Trabalhadores. Eu defendo os militantes bons que sonhavam que realmente ia ser um Brasil melhor com o PT, mas infelizmente, mais uma vez eu sou obrigado a dizer que a corrupção venceu a esperança. Muito obrigado. Com a palavra, líder, não vai falar pelo PT, deputado Chico Vigilante pela liderança do PT. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, existe uma prática danosa nessa casa, que é de determinadas pessoas não terem coragem de falar e terceirizar a fala para determinados deputados. Inclusive deputado que nem sabe qual partido que está. Não sabe se é do PDT, não sabe se é do PMDB, não sabe se é do PP do Paulo Maluf. E vem aqui atacar o Partido dos Trabalhadores. O PT não tem um dirigente do PT condenado na justiça. O PT não tem um dirigente condenado pelo Tribunal de Contas, nem do Distrito Federal, nem da União. Ao contrário do partido do deputado que acabou de falar, onde um deputado e secretário de Estado acaba de ser condenado pelo Tribunal de Contas. O Partido dos Trabalhadores não contrata prostituta para fazer festa durante campanha. Entretanto, o Partido do Cidadão, que acabou de falar aqui, contrata prostituta para fazer festa durante campanha. É essa a prática. O Partido dos Trabalhadores não faz isso. O Partido dos Trabalhadores, o governo Lula, que está fazendo a transformação da sociedade brasileira, pegou um país quebrado, um país onde a média de geração de emprego era de 8 mil empregos por mês, e agora a média é de 104 mil empregos. O governo que eles apoiaram, esses que criticam o PT aqui hoje, doou, através do Daniel Dante e de outros, milhões, deu a nossas empresas, quando bilhões foram desviados, exemplo da Companhia Vale do Rio Doce. Agora nessa casa e no Brasil, está começando a criar-se um clima muito ruim, que é de bandidos atacarem as pessoas de bem e depois desaparecerem. A gente tem, por exemplo, aqui deputadas que eu tenho o maior respeito, aonde vem um bandido, ataca, joga a honra na lama e depois desaparece e nunca mais aparece para falar. Isso é comum hoje no Brasil. Nós vimos o tal do Toninho Barcelona, um criminoso condenado a 25 anos de prisão, e aí tendo deputados do PFL e do PSDB como porta-voz do bandido. Quer dizer, sabe, deputado Eurides, um bandido agora tem porta-voz. Vai lá, os deputados buscam o bandido seleciona o nome das pessoas, joga na lama e tem deputados que viram porta-voz dele. Fala em cadeia de rádio, de televisão e depois ninguém fala mais nada. Eu estou falando isso, senhor presidente, porque eu fui acusado na época da campanha eleitoral. Todo mundo se lembra do caso da ZEF. Foi feita uma CPI nessa casa. Disseram que eu tinha pegado dinheiro para fazer minha campanha. Não provaram nada. E depois eu processei os elementos, foram condenados e vão ter que me pagar. Mas aí os jornais não dão uma linha. Vão ter que pagar. Isso é que acontece.
Portanto, eu acho que é importante o que a Polícia Federal Brasileira está fazendo, o que o Ministério Público está fazendo. Esse governo não engaveta nada, ao contrário dos governos anteriores. Só verificar, durante o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, quantas CPIs foram engavetadas no Brasil. A CPI da compra de votos, quando ficou provado que deputados tinham recebido 200 mil reais para votar essa maldita reeleição. Pagaram pela reeleição. Portanto, agora, nessa questão, a Polícia Federal do governo do presidente Lula, a Polícia Federal Brasileira, não protege e não persegue. Agora, tudo será apurado e encaminhado à justiça. Afinal das contas, deputado Arleto Sampaio, esse país, as instituições funcionam. Aqui tem judiciário. Cabe à justiça dizer quem são os culpados. Agora não dá para ficar desse jeito, jogando a honra e a dignidade das pessoas na lama, igual estão fazendo. Portanto, é preciso que essa casa também comece a se preocupar com os andamentos dos projetos de interesse da sociedade. Por exemplo, os companheiros e as companheiras que estão ali nas galerias, esperando que vote os projetos deles, e não esse achincalhe que está acontecendo, esse xingamento que acontece, aonde os legislativos no Brasil estão parados, os executivos estão funcionando, os judiciários estão funcionando, quando os legislativos estão parados. Aonde deputados, que muitas vezes não têm mensagem nenhuma para levar para a sociedade, aí vem aqui atacar a honra e a dignidade das pessoas. Eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores. Até hoje, foi e será o meu único partido. Eu não fico pulando de galho em galho. Eu não fico verificando onde que eu vou ter mais facilidade para ser eleito. Eu enfrento a dificuldade dentro do meu partido. Se tem erros dentro do PT, cabe a nós, militantes do PT, corrigir. Não cabe a ninguém querer dar palpite de fora para dentro do funcionamento interno do Partido dos Trabalhadores. O erro, a responsabilidade é nossa e nós vamos punir as pessoas que cometeram irregularidades. Eu não fico me imiscuindo na administração dos outros partidos. O problema do PT é meu. É do Partido dos Trabalhadores e cabe a mim, enquanto militante filiado do Partido dos Trabalhadores, corrigir as coisas erradas no PT. Qualquer militante do PT que tiver, ou militante que tiver cumprido, tiver quebrado a honra, a dignidade, tiver praticado algum crime, será encaminhado para a justiça. Se tiver que ir para a cadeia, que vá. Agora o que fazem hoje? Pega um elemento que trabalhou com o ministro Palocci há muitos anos, aí em função da economia está indo bem, de não ter atingido a economia, aí diz, não, o Rogério Buratti falava com o Palocci. Rogério Buratti falava com o Palocci. O que tem a ver o Rogério Buratti com a administração econômica desse país? O que tem a ver? O que tem a ver? Cometeu crime, já está preso. Duvido que fosse do governo Fernando Henrique que tivesse preso. Porque quando, na época do governo Fernando Henrique, quando da investigação no Banco Central, quando a Polícia Federal prendeu o Chico Lopes com uma montanha de dólares dentro de casa, deputado Eurides Brito, o pobre do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro foi exonerado do cargo. E o Chico Lopes voltou para a direção do Banco Central. Hoje acusam o Meirelles, dizendo que o Meirelles encaminhou dinheiro por vias ilegais. Gente, isso é de uma estupidez. E olha que eu não morro de amores pelo senhor Meirelles. Não é do meu partido. Foi eleito pelo PSDB, fazendo campanha junto com o Marconi Perillo. Mas o Meirelles era presidente, deputado Arlete, de um dos maiores bancos do mundo. Alguém acha
que o Meirelles ia usar doleiro, colocar o emprego dele em risco, usar doleiro para mandar dólares para o exterior? Se ele estava no exterior, se ele era um homem de um banco, o Banco de Bosta, a maior instituição financeira desse país, alguém acha que o Meirelles ia usar doleiro para fazer transporte de dólares? Isso é de uma estupidez, de uma canalice, e olha que eu não morro de amores pelo senhor Meirelles, mas tem determinadas molecagens, estupidezes que tem que ser desmascarada. Precisam parar de jogar o nome dos homens de bem na lama. Na lama. O Meirelles foi eleito em Goiás, fazendo uma campanha rica, junto com o senhor Marcondes Perillo. Depois veio para a direção do Banco Central, porque entende efetivamente de banco, entende de economia, e foi nomeado. Ou alguém queria que colocasse o João Pedro Stedley para dirigir o Banco Central? Então são as coisas que têm que ser ditas. Agora é preciso acabar com essa situação existente nesse país hoje, de jogar o nome das pessoas honestas, corretas, das pessoas de bem, na lama, do jeito que estão fazendo. Portanto, eu espero, senhor presidente, que essa casa tome juízo e pare de atacar as instituições. Construir um partido, quem vem da luta contra a ditadura, sabe o quanto que é difícil construir um partido, sabe quanto é difícil fazer com que esse partido exista. Portanto, eu não vou aceitar de quem quer que seja, que hoje tente jogar o nome do Partido dos Trabalhadores na lama. O partido é uma construção, o PT é uma construção coletiva. O PT é uma instituição que merece respeito. É preciso que as pessoas respeitem as instituições desse partido. E os nossos erros, nós iremos corrigir os nossos erros e não aceitamos lição de quem quer que seja. O problema do PMDB ele resolva. O problema do PFL ele resolva. O problema do PSDB ele resolva. O problema do PT diz respeito aos militantes do PT. E estou pronto para votar o projeto de vocês. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Odilon Aires. Informando, conforme solicitação de Vossa Excelência, logo após o término da fala de Vossa Excelência, solicitaríamos aos parlamentares que se deslocassem ao plenário para que possamos votar o projeto dos ex-servidores da nova CAP. Senhor presidente, dentro da questão de ordem, da inversão de pauta, eu quero esclarecer a este plenário, a esta casa, que concedi o meu tempo de parlamentar, da liderança do PMDB, ao deputado João de Deus, por permissão de Vossa Excelência. E jamais iria censurar o que o deputado iria falar. Se o deputado atacou, narrou, deputado João de Deus, fatos consumados, eu acho que também não cabe ser censurado. A prática nessa casa é ceder tempo, até para ganhar, eu não iria fazer uso da palavra. Agora, eu não posso entender que acha que eu vou delegar o meu tempo ao senhor João de Deus falar por este deputado. Não, por este deputado falar eu, deputado Odilon Aires. Vossa Excelência falou pelo tempo do PMDB, não vou censurar o que Vossa Excelência falar. Agora, querer dizer que nós estamos muito bem, que não há corrupção, que o Toninho Barcelona está falando é mentira, mas quando o senhor José Carlos esteve na Papuda, no Distrito Federal, deputado Barcelos, Vossa Excelência era ainda e é policial, estava preso à época da CPI do orçamento, deputado João de Deus, o senhor José Carlos, e tudo que o senhor José Carlos falou como presidiário, o PT acreditou sobre Genebaldo, acreditou sobre Ibsen Pinheiro. Agora que o Barcelona fala é mentira. A diferença é que o crime cometido no orçamento foi da União. E este crime do Barcelona, do Toninho Barcelona, é internacional, é tráfico de droga. Então eu quero deixar bem claro que não cedo espaço do meu partido para alguém falar o que eu penso, o meu sentimento. Agora, quem inaugurou problema de prisão foi o prefeito do Amapá, que é do partido deles, foi o Murad, que já tinha problema lá no Ribeirão Preto, quando o senhor Palocci era prefeito, ele já criou problema, já é famoso.
o governador dos gafanhotos. Então, vamos deixar esse debate em respeito a este povo que está aí para que a gente possa votar. Agora, achar que está tudo bem, achar que quem for falar agora está contra aquele povo que está ali. Esse povo está aqui só para ouvir e votar, porque a Rede Globo está transmitindo a corrupção, a TV Record está transmitindo a corrupção, a TV Senado está transmitindo a corrupção, tem 3, 4 CPI, CPI dos Correios, CPI do Mensalão, e então não precisa nem falar aqui a respeito disso lá. E a defesa é até um perigo, a defesa agora é um perigo. Então, eu acho até que o que o João falou, tem coisa que eu não concordo, mas é deputado João de Deus. Não, jamais vou censurar quem vai falar no meu lugar. Exijo respeito a este deputado. Muito obrigado. Muito bem. Presidente, só para título de uma informação, para o candidato deputado Chico Vigilante, que é candidato a presidente do PT, que o Raimundo Júnior desistiu, o Delúbio disse agora, eu tive a informação da minha assessoria, que o Delúbio reafirmou na CPI do Mensalão que foram pagos e acertados os 10 milhões de reais na casa do deputado Paulo, não sei o que, Paulo Rocha, e estava presente o vice e o Lula no dia da negociação. Isso são coisas que o senhor Delúbio disse. Disse também que repassou o dinheiro aqui para o PT do Distrito Federal para pagar contas e apoiar deputados do Partido dos Trabalhadores. Olha, eu gostaria de dar uma informação ao plenário que, por postura dessa presidência e dessa mesa, não temos o costume de cercear a palavra. E por não termos o costume de cessar a palavra, nós temos que dar o direito aos outros de também falar. Perfeitamente. Por isso, para que não comecemos agora questões de ordem uma atrás da outra, estamos abrindo então o comunicado de parlamentares. Perfeito, senhor. É uma pena que não possamos votar logo. Porque não é possível se falar, não se ter resposta. Num acordo e deixarmos os servidores no aguardo. E é uma pena, mas infelizmente é o que temos que fazer. Deputado Odilon Aires, no comunicado de parlamentares, primeira pessoa escrita. Vai abrir mão da palavra, deputado? Eu abro mão da minha falação em solidariedade a esse povo que está presente, senhor presidente. Parabéns, deputado. Deputada Eurides Brito. A senhora abre mão. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputada Ivelise Long. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Augusto Carvalho, PPS. Deputado Agrício Braga. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Chico Floresta. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputada Érica Cocai, com a palavra pelo comunicado de parlamentares. Espera um minutinho, Érica, espera um minutinho. Informando aos parlamentares que cumpriremos rigorosamente o tempo estipulado. Rigorosamente. Temos que ter consideração para com aqueles que aqui estão para defender os seus projetos. E sei que essa é a vontade de todos os parlamentares. Com a palavra, nobre deputada Érica Cocai. Senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores tem uma história de 25 anos. Uma história que nasceu para dar vazão ao movimento social e à necessidade de termos neste país um imaginário coletivo. Esse país não tem um imaginário de nação, porque foi cindido pela existência de casas grandes e senzalas, tantas vezes reeditadas no Brasil. O Partido dos Trabalhadores nasceu para fazer com que os ventos da democracia, da república e da liberdade destruam definitivamente as casas grandes e senzalas que tanto teimam em se erguer neste país. Portanto, o Partido dos Trabalhadores nasceu respondendo a uma necessidade do Brasil, dos brasileiros e brasileiras que sempre foram excluídos neste país. O Partido dos Trabalhadores continuará existindo para responder a esta mesma necessidade. Porque o Partido dos Trabalhadores não será engolido pela postura de setores dentro do próprio PT que se vergaram a uma forma de fazer política, que é uma forma que caracterizou os partidos da elite neste país.
Portanto, o Partido dos Trabalhadores será refundado. E para que possa ser refundado, porque ainda é premente a necessidade da sua existência com os mesmos ideais, será duro ao punir todos os envolvidos e aqueles que submeteram-se aos métodos de partidos tradicionais neste país, que o PT nasceu para combater estes métodos. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a necessidade e sobre a certeza de que este partido será reconstruído em paradigmas mais democráticos e muito mais colado aos movimentos sociais. E não tenho nenhuma dúvida de dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores nesta casa, em nenhum momento hesita efetivar qualquer processo de investigação. Nós temos uma postura muito semelhante à do governo federal, porque não tem na história deste país casos de apuração de corrupção de forma tão volumosa e profunda como as que estão acontecendo aqui durante o governo Lula, com a Polícia Federal, a CGU, o Ministério Público, o próprio Congresso Nacional, que convive com várias CPIs que nunca existiram durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e que estamos lá, os petistas, para ajudar a apurar as investigações nas CPIs que existem no Congresso Nacional, diferente de posturas que permeiam esta casa, de deputados que compõem CPI para tentar impedir a apuração isenta e tranquila destas CPIs, diferentemente da postura do governador do Distrito Federal, que alça a secretária de Educação envolta em corrupções, a condição de consultora jurídica do governador, de consultora jurídica que deixa o senhor Flores conduzir e dirigir a Belacap, embora a Polícia Federal tenha encontrado na sua casa armas, dólares, pepitas de ouro. Esse que conduz a Belacap, que me parece que é primo da mulher do governador do Distrito Federal e que tem um patrimônio que não corresponde aos seus rendimentos, não foi mexido do seu cargo, embora seja alvo de apuração da Polícia Federal. Portanto, nós não tememos nenhuma investigação, até porque não aceitamos as generalizações caluniosas das Cassandras desta casa, e as Cassandras terão o veredito implacável da história brasileira e de Brasília. Por isso, senhor presidente, estamos para protocolar uma CPI para investigar todas as relações do senhor Marcos Valério no Distrito Federal. Estamos para protocolar essa CPI porque queremos investigar, diferente da CPI do governo, que quer apenas investigar o que já está sendo investigado, que é o Partido dos Trabalhadores, e se nega a investigar o senhor Marcos Valério nas suas relações com a Câmara Legislativa e o governo do Distrito Federal. E pediria, senhor presidente, 30 segundos para apenas concluir fazendo uma pergunta à líder do governo. A líder do governo... Gostaria de concluir, senhor presidente, fazendo aqui uma pergunta à líder do governo. Por que ela teme tanto investigar a conta do BRB? A conta do BRB que movimentou mais de 100 milhões dos contratos do senhor Marcos Valério com o governo do Distrito Federal e com esta casa. E gostaria de perguntar ainda à líder do governo, quem era o parlamentar petista que ela diz que irá estar assinando e será o 13º nome no seu requerimento de CPI para não investigar. CPI para perseguir o PT, para investigar apenas o PT e não investigar o senhor Marcos Valério, porque se tem o dedo do senhor Marcos Valério, tem que ser colocado sob suspeição este processo. Que a líder do governo responda quem é o deputado, porque se não responder, está pecando pela falta de seriedade. Quem é o deputado? O quê? O que é? Não
não ouvi direito. Eu quero falar. Agora é o quê? Agora sou eu. Próxima oradora inscrita, a deputada Arlete Sampaio. Já informo, espera um minutinho, já informo, deputada, que colocarei para os demais 6 minutos e que não será concedido nem um segundo a mais. Com a palavra, Vossa Excelência. Alô? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, quero dizer às pessoas que estão na galeria esperando a votação do seu projeto que nós vamos ficar aqui para votar. Mas nós não podemos assistir a esse arsenal de ataques ao Partido dos Trabalhadores e a nós sem responder. Quero dizer que esta casa possui 2 CPIs. Uma CPI da saúde, que investiga o desastre administrativo que foi o senhor Arnaldo Bernardino à frente da Secretaria de Saúde. E o que fez o senhor governador Roriz? Deu um cargo comissionado para o senhor Bernardino, que agora, depois de todas as práticas ilícitas, é educador. Ele está trabalhando na FEPEX, na faculdade que forma médicos, minha gente. A secretária Maristela, contra quem também tem uma CPI, foi promovida a consultora jurídica do GDF. O senhor João de Deus, nosso deputado aqui na casa, todo santo dia faz o mesmo discurso, fazendo jus ao fato de, mesmo sendo suplente, estar aqui. Ele está provando a sua utilidade ao governo do Distrito Federal. E ele se esquece quanto tempo nesta casa ele esteve para cima e para baixo ao lado daquele corrupto que foi caçado pelo Senado Federal e que roubou 160 milhões de reais do TST de São Paulo. Então, meus amigos e minhas amigas, não vamos aqui fazer brincadeira, não vamos aqui fazer achaques. Eu sou do PT, vou continuar sendo do PT e vou lutar para que o PT tire do seu meio todos aqueles que praticaram ilícitos, porque eu quero continuar fazendo com que esse partido tenha credibilidade perante a opinião pública e mostre que a maioria, que a imensa maioria dos seus militantes querem retomar o seu projeto, o projeto que fundou o Partido dos Trabalhadores. Serei uma daquelas que vai lutar até o fim para que o partido seja reconstruído, para que o partido seja refundado, mas não posso aceitar que a mídia, a grande imprensa, as elites e o Washington se unam para fazer o linchamento público do PT. Porque a revista Veja, por exemplo, essa semana, estampou na sua capa Toninho Barcelona, doleiro do PT. Como se o PT tivesse milhões de empresários ricos que te dão ao luxo de comprar dólares por aí. Como se todos nós aqui, do Partido dos Trabalhadores, vivêssemos em casas de câmbio trocando dólares. Então, é uma farsa que se está montando nesse Brasil. E se preocupam ainda mais em criticar o presidente Lula, que está viajando para os estados para mostrar que o seu governo não está parado. Não está parado e nunca esteve para governar o Brasil. Para provar que quem privatizou 76 bilhões de reais das empresas públicas desse país e fez esse dinheiro evaporar, quem sustentou o seu Daniel Dantas e o Opportunity e que roubou dinheiro dos fundos públicos, hoje pousa de moralista e de ético. É uma inversão de valores. O Partido dos Trabalhadores vai punir todos aqueles que no seu interior praticaram ilícitos. O senhor Rogério Buratti era secretário do prefeito Palocci e ele foi pego em ilícito e foi demitido pelo prefeito Palocci. Então, gente, é preciso ver
que é preciso a gente ter clareza e ter a leitura clara dos fatos que estão acontecendo. Quem não se lembra dos dólares que foram encontrados na casa do governador Roriz há algum tempo atrás, que até hoje não se explicou qual foi o doleiro de que ele comprou aqueles dólares? E o que foi feito com as pepitas de ouro, as armas e os dólares encontrados na casa do senhor Pires? Por que não há uma investigação senhor Flores? Por que não há uma investigação a sério nesse sentido? Quero dizer, a deputada Nilcéa Machado, que falou hoje na imprensa, que eu quero assinar sim uma terceira CPI aqui, mas eu quero assinar a sério. Quero assinar uma CPI que investigue todas as relações do senhor Marcos Valério com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, com o governo do Distrito Federal e com o PT. Quero investigar o PT, mas não aceito que haja um linchamento público do PT, escondendo-se debaixo de tapete as podridões que todos nós sabemos que existem nesse governo, que existem em todos os partidos políticos, que nós queremos apurar até o fim, para passar o Brasil a limpo. Todo o povo brasileiro hoje acompanha com rigor o que está acontecendo. E eu espero que desta crise saia alguma coisa positiva para a política brasileira. Muito obrigada. O próximo orador, deputado Chico Leite, está ausente. Próximo é o deputado João de Deus. Deputado João de Deus, pelo comunicado de parlamentares. Só gostaria mais uma vez solicitar aos parlamentares que o quórum está apertado. Eu gostaria de repetir aos parlamentares, pediria a atenção de todos. O quórum está apertado. Existem parlamentares com necessidade de sair. O deputado Wilson Lima está com problema de saúde e tem que ir ao hospital. A deputada Ivelise Long. Eu gostaria de pedir encarecidamente aos parlamentares que possa ser breve para que nós possamos votar a questão dos servidores. Senão não irá adiantar nada. Há o interesse dos parlamentares aqui em que votemos. Poderíamos prorrogar as discussões após a votação. Só peço o entendimento dos senhores. 6 minutos, deputado. Ô, Marcelinho. Pode estar aqui. Deputado João de Deus, Vossa Excelência tem 6 minutos. Não, para poder fazer. Eu quero falar em respeito a esse povo aí, em respeito a esse povo que está esperando. Dos meus 6 minutos, eu vou falar 2 minutos. Vou falar 2 minutos pelo seguinte, que eu mato a cobra e mostro a cobra. Está aqui. Aqui, deputado Chico Vigilante, na Folha UOL Brasil, está aqui o ex-tesoureiro do seu partido, que Vossa Excelência falou que era um homem honrado. Confirma agora, o ex-tesoureiro também confirmou que o encontro ocorreu na casa do deputado Paulo Rocha, PT do Pará, com a presença do presidente Lula e José Alencar, tudo que disse o deputado Valdemar da Costa Neto. Está aqui escrito, ó. Está aqui escrito. E eu quero dizer para a deputada Arlete Sampaio que eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que sou amigo do ex-senador Luiz Estevo, não. Nunca me envolvi em nenhuma trapicolada com ele. Agora, eu era amigo do senador Luiz Estevo antes de acontecer aquela desgraça com ele e fui amigo até o fim. Porque tem pessoas do PT que na hora da desgraça correm, né? São as Cassandras, né? Citada aqui pela deputada Érica. Agora, se o ex-senador Luiz Estevo, que até agora não foi condenado por corrupção, eu andei com ele, a deputada Arlete, vice-governadora, andou com o corrupto e bicheiro do Valdomiro Diniz, sim senhora, que muitas vezes eu encontrei a senhora e ele no seu gabinete. Muito obrigado. A palavra o deputado Chico Vigilante pelo comunicado de parlamentares. Senhor presidente, eu peço ao pessoal do som que aumente um pouquinho o volume, porque o som está ruim demais. Solicita ao som que aumente um pouco o volume. Inclusive o pessoal das galerias não está ouvindo quase nada, né? Senhor presidente, eu falo aqui com a autoridade de quem, enquanto deputado federal, investigou e derrubou um homem que seria vice-presidente do Brasil. O senhor Guilherme Palmeiras, que estava na chapa com o senhor Fernando Henrique. Eu investiguei, provei o envolvimento dele com doleiros, com emendas não explicadas e teve que ser substituído pelo senador Marco Maciel.
É até importante dizer isso. E quero dizer isso porque, deputado Arlete Sampaio, ficam aqui as pessoas falando da posição do senhor Delúbio Soares, que está sendo investigado, e se tiver cumprido qualquer irregularidade, vai ser punido. Mas eu fico chocado, como é que as pessoas da base do governo, deputada Eliana Pedrosa, têm coragem de assistir uma cena que eu assisti hoje. Quero louvar o trabalho de Vossa Excelência e da deputada Arlete Sampaio. Eu nunca vim aqui ver a CPI da saúde, mas hoje, deputada Eliana Pedrosa, eu estava assistindo a TV Globo. Quero inclusive parabenizar a TV Globo pelo trecho que colocou no ar sem editar, para não dizer que teve manipulação de imagem. Quando uma senhora, sentada aqui nessa bancada, deputado Fábio Barcela, assumiu uma prática que até então eu só tinha notícia que o Hitler tinha praticado, que é mandar as pessoas para o campo de extermínio. O que foi dito aqui hoje, a Globo mostrou, deputada Arlete Sampaio, Vossa Excelência que é médica, me chocou, porque a UTI do Hospital Santa Juliana, deputada Eliana Pedrosa, e eu ouvi aqui pela Globo, não vim aqui ver não, vi pela Globo, era um campo de extermínio, onde a senhora assumiu aqui, a enfermeira, que nem tinha concluído o curso ainda, que era mandada as pessoas para lá para morrer. Ela disse aqui, deputada Arlete Sampaio, eu vi na Globo, Vossa Excelência que preside a CPI viu, e creio, deputada Eliana, que vai constar do relatório, pelo que eu conheço, Vossa Excelência. Ela disse, a gente mandava para lá, e é o maior índice de mortalidade de todas as UTIs do país. Ela disse aqui, ela assumiu. Portanto, é esse o governo do Distrito Federal, que tinha um secretário chamado Arnaldo Bernardino, que mandava as pessoas para morrer, e ainda recebia do Estado. Nós, deputada Érica Cocai, que pagamos os nossos impostos, fazia com que a gente pagasse os nossos impostos, o governo federal repassa os recursos para um governo que manda as pessoas para uma câmara de extermínio, que era a UTI do Hospital Santa Juliana. Se fala muito de dólares aqui, e eu tenho buscado uma boa convivência para ver se a gente vota os projetos. Eu pergunto, aonde o senhor Joaquim Roriz adquiriu aqueles dólares que estava na casa dele em Águas Claras e que foi uma parte surrupiada pelo menino que ele colocou lá dentro da casa dele, dizendo que ia criar o menino, e que o menino foi lá e viu tantos dólares, pegou os dólares e saiu distribuindo, comprando moto, carro e outras coisas. Onde foi adquirido aqueles dólares? Foi legal? Eu não fiquei aqui batendo nessas coisas porque eu quero que essa casa ande, que vote, mas eu devo dizer a essa casa que eu tenho uma fita de uma entrevista da revista Isto É, de dois dos melhores jornalistas que eu conheço. Eu testemunhei a entrevista de 4 horas com o contador do senhor Joaquim Roriz. Eu tenho guardada com o contador do senhor Joaquim Roriz. Portanto, se querem falar de Caixa 2, conversem com o contador, o senhor João Batista. Conversem com o senhor João Batista, que ele sabe da deputada Érica Cocai. O senhor João Batista sabe da lição de como é que se monta a Caixa 2. Está na fita daqui que barraram na Editora 3, a pedido de um senador. Houve uma audiência do senhor Joaquim Roriz com a Zugaraia, que é da Editora 3, mas o atual secretário de comunicação dele, e conseguiram barrar a entrevista que era capa da revista Isto É. Uma entrevista com o João Batista, que é o tesoureiro do senhor Joaquim Roriz. Portanto, querem atacar o Partido dos Trabalhadores? O PT investiga tudo, o PT esclarece tudo. Agora, nós temos muito para falar da corrupção do Distrito Federal. Nós temos muito para contar a respeito da corrupção do Distrito Federal. Nunca saí pulando de partido em partido, nunca. E tudo que me acusaram até hoje, fui à justiça e provei que era mentira. Portanto, qualquer mentiroso que vinha a essa tribuna aqui,
vai ter a resposta à altura. Não vou aceitar que provocador que terceiriza mandato fique aqui tentando atacar a honra e a dignidade do meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Porque eu mesmo que saía por aí chamando o Roriz de Joaquim Favela e atacando. Próximo orador inscrito, a deputada Nilceia Machado. Com a palavra, deputada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores aqui presentes, demais servidores desta casa, senhoras e senhores da imprensa. Vejo que as discussões neste plenário hoje, deputado João de Deus, estão bastante acaloradas. Mas fico feliz que todos que vieram a esta tribuna estão dispostos a mover um processo de investigação. E com isso, acho que vou conseguir, finalmente, concluir pelas assinaturas do total de deputados desta casa, no pedido de CPI que nós temos em curso, colhendo assinaturas. Porque eu vejo aqui eu quero trazer aqui 3 respostas. A primeira, a deputada Érica Cocai, que fez uso dessa tribuna, dizendo que eu teria dito hoje, em uma entrevista, que um deputado do PT iria assinar a nossa proposta de CPI. Eu não disse que um iria assinar, não. Eu disse que todos deveriam assinar, diante da gravidade dos fatos, diante do constante encaminhamento de investigações que propõe o Partido dos Trabalhadores, nada mais natural. E quando fui perguntada, deputada Nilceia, a senhora acredita que algum deputado do PT possa assinar o pedido de CPI? Eu disse, acredito que sim. Até porque todos os deputados, não só do Partido dos Trabalhadores, mas todo o colegiado deve querer mover uma ação de investigação, porque senão vai ficar muito feio para esta casa. Porque veja só, deputada Arlete, nós tivemos uma confissão pública com detalhes de que chegou um dinheiro no Distrito Federal. Este dinheiro foi para pagar contas, dívidas que não estavam contabilizadas e cujos pagamentos não foram motivo de prestação de contas junto ao TRE. Então veja só, existe uma confissão pública, os fatos estão postos. Agora, eu vejo aqui e realmente eu fico assim encabulada de ver a forma com que se busca o desvio do foco. Porque querem desviar o foco e aqui se propõe investigar o governo do Distrito Federal no que diz respeito às contas de publicidade, bem como esta casa. E eu pergunto, será que o senhor Marcos Valério, quando foi assinar, suas empresas foi assinar os contratos, será que teve o mesmo tipo de diálogo que teve com os representantes do PT? Não se pode dizer agora, meus amigos, e aí sim é uma irresponsabilidade querer investigar, como ontem um dos jornais, não me lembro qual, trouxe sistematicamente o que cada deputado deve saber para ser um deputado. Uma CPI, um processo de investigação, deve ser movido diante de fatos. Não se pode investigar um tema como a corrupção no Brasil. Não se pode investigar um tema, se investiga fatos. E os fatos estão postos. Os fatos estão postos. Os fatos são verídicos, são confessados, são de conhecimento público. E esta casa não pode se calar, sob pena de ser acusada de estar fazendo aqui sim um grande acordão para acobertar
tudo que foi feito pelo Partido dos Trabalhadores nas campanhas e que não se trata apenas, e não venho aqui dizer que nós estamos inventando, não. Nós não estamos inventando nada. Se descobriu, foi citado, descobriram lá na CPI do Congresso Nacional que parte dos recursos sacados do Banco Rural veio para o PT local. Não fomos nós que descobrimos, não fomos nós que sacamos o dinheiro. E falam que aqui esse dinheiro foi aplicado em campanhas, em dívidas que ninguém sabe quais eram, porque não foram contabilizadas e delas não se prestou contas. Então, gente, não venham aqui querer investigar o céu e a lua diante dos fatos que estão postos e que são motivos de conversa em todas as rodas. Quero concluir dizendo que, em relação à informação que dei hoje, a entrevista que dei hoje, disse sim, que todos os deputados dessa casa, inclusive os deputados do Partido dos Trabalhadores, deveriam assinar o requerimento de CPI, desde que se colocam à disposição de um processo de investigação. E agora, senhor presidente, fico estarrecida com as acusações aqui feitas ao nosso governador Roriz. Realmente é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. Não, já te dei 6, como eu falei para todo mundo, senão fica ruim. Pois você fez. Meu amor, todos falaram dentro de 6 minutos, acrescentamos 1 minuto, senão virou bagunça. Entende? Estou lhe falando. Não, estou sendo honesto. Eu avisei para todo mundo 6 minutos, demos 1 a mais. Senão ninguém conseguia lá os servidores. Estou lhe falando, João, 1 minuto a mais nós demos. Não, negativo. Desculpa. Desce aqui. Próximo orador inscrito, deputado Expedito Bandeira. Senhor presidente. Um minutinho, espera um minutinho, Expedito, peraí. Com a palavra. Oi. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa aqui presente. Senhor presidente, eu quero abrir mão de fazer uso da palavra em respeito aos servidores que aqui estão. Eu estou aqui, senhor presidente, para trabalhar. E eu faço um apelo a Vossa Excelência. Queremos votação. É só isso que eu tinha a colocar. Muito obrigado. O apelo de Vossa Excelência será atendido de pronto logo após a fala do deputado Zé Edmar, que é o último inscrito para falar. Deputado Zé Edmar, com a palavra. Senhor presidente, antes de pôr só uma questão de ordem. Questão de ordem, deputada Nilceia Machado. Pois não, só uma questão de ordem, porque não pode passar sem o comentário dessa liderança, a acusação feita ao senhor governador Roriz. Quero esclarecer que nenhuma dúvida pairou sobre qualquer tipo de dinheiro ou dólar, seja que moeda fosse, por parte do governador Roriz. É um homem que tem todas as suas contas regulares. E não vem aqui nenhum deputado querer fazer ameaças de fita, de contador, de deputado do governador Roriz, porque o governador Roriz foi o homem mais investigado na história do Distrito Federal. E passou pelo julgamento em 2 processos na Justiça. Um proposto pelo Ministério Público, outro proposto pelo Partido dos Trabalhadores. Portanto, não venha trazer o governador Roriz para um processo de ameaça, querendo tirar do foco toda a palhaçada, atrapalhada que o PT conseguiu fazer na capital do país. Não venham querer aqui inverter os fatos que nós não iremos admitir. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre deputado Zé Edmar, último inscrito, para que logo em seguida possamos dar procedimento às votações. Com a palavra, deputado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, nesse momento, apenas fazer um agradecimento. Há um agradecimento aos amigos dessa casa, às senhoras e senhores deputados, que conviveram comigo durante esses 2 anos e 8 meses e que sempre me perguntavam como andariam os processos que estavam correndo na Justiça. Em nenhum momento me preocupei com eles. Tinha a nítida clareza de que nada devia, nada devo e, portanto, não teria que me preocupar.
Muito embora a apreensão sempre fica, as interpretações são duvidosas. E eu quero manifestar aqui a minha confiança que tive no Poder Judiciário, que não faltou realmente com a confiança em que sempre depositei ao Poder Judiciário. Entendo que a decisão da última segunda-feira foi a decisão esperada e ela, de certo modo, confirmou por 5 votos a 1 o que já havia sido decidido pelo TRE. Ou seja, não poderiam incriminar a mim por ter criado um movimento de inquilino há mais de 20 anos atrás, em 78, exatamente 78. E de lá para cá, esse movimento de inquilino já conquistou muitas lutas, muitas batalhas já foram travadas, muitas vitórias conquistadas. Não poderia ser, nesse ano que se passou, por deliberação do presidente, ter feito uma carteirinha de inquilinos um pouco diferente, onde de um dos lados, uma face em branco, expressava a frase: dê sua sugestão, faça a sua reivindicação. Alguns associados dessas entidades terem feito pedidos pessoais, a mim, ao governador Joaquim Oris, ao deputado Filipelli, ao deputado Osório Adriano, ou ao senador, mas a mim é que fui o perseguido por algumas pessoas que quiseram imputar a mim. Talvez porque, naquele afã das denúncias, falaram que as carteirinhas estavam no comitê de campanha, quando, na verdade, sempre estiveram no escritório do Movimento de Inquilino de Taguatinga, na CNC 4. E que, de certo modo, foi demonstrado nos autos que para a campanha foi alugado um imóvel na Avenida Comercial, distante algo em torno de 300 metros, de onde é o escritório hoje do Movimento de Inquilino, e que sempre foi durante mais de 15 anos. Foi desmontado a farsa de que as carteirinhas estavam no movimento de inquilino, no comitê de campanha do deputado Zé Edmar. Como também foi desmontado a farsa de que eu teria prometido alguma coisa, porque em nenhum momento do processo consta alguma coisa em que eu teria prometido ou feito alguma alusão de que arrumaria alguma coisa para quem quer que seja. Mas não poderia impedir que alguém, dentre as 6.000 e poucas carteirinhas, algumas poucas tivesse pedidos pessoais. E eu acho que isso foi entendido no curso do processo, já avaliado pelo TRE e agora reafirmado pelo TSE. Então fica aqui o meu agradecimento. Primeiro, ao meu advogado, ao advogado que fez a defesa, doutor Torquato Jardim, e quero aqui ressaltar nas pessoas que fizeram os seus pronunciamentos também, parabenizando o deputado Wilson Lima, o deputado João de Deus, o deputado Leonardo Prudente, o deputado Odilon Aires, e todos os outros deputados que me cumprimentaram, telefonaram para mim no dia de ontem e no dia de hoje. Fica aqui, portanto, o meu agradecimento a todos os funcionários da casa que me parabenizaram. Dizer que não é uma questão de parabenizar, é uma questão de a gente vencer algumas etapas, mostrando que às vezes as perseguições que nos fazem, com o tempo ela é desfeita. Foi o que aconteceu nessa última terça-feira. Portanto, fica aqui as minhas palavras de agradecimento e de, mais uma vez, confiança na Justiça, nos senhores ministros, que de certo modo entenderam ser uma campanha feita extremamente popular, feita no bojo de uma reivindicação da categoria, da comunidade, e categoria essa que defendo há mais de 30 anos. Até porque, há 30 anos atrás, nessa época, paguei de aluguel 10 anos da minha vida. E, por isso mesmo, criamos o movimento de inquilino, a qual, durante muitos anos, fui o presidente, e que hoje é o presidente, o Gerardo, que sempre a imprensa falava de ser o meu chefe de gabinete, e que nunca foi. Sempre foi um assessor do meu gabinete aqui na casa. Fica aqui, então, as minhas palavras de agradecimento.
e de confiança em que a justiça possa sempre dirimir qualquer dúvida e dar o seu veredito com base no que é justo e no que é correto. Muito obrigado a todos. Convido o deputado Zé Edmar para a Secretaria do Trabalho, ao mesmo tempo que encerra o comunicado de parlamentar e passa a pauta de votação do dia. Peço ao deputado Zé Edmar que leia para nós o item número 3, chamando a votação, avisando a todos os senhores parlamentares que o referido projeto está sendo votado em segundo turno e peço aos deputados que estão fora do plenário que possam se adentrar ao plenário para apreciar a matéria. Deputado Zé Edmar, leitura do item número 3. Deputado Adriano Pedrosa, a secretária do Trabalho. Item número 3. Chama o item número 3 aí. Item número 3. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 2009 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que concede anistia das condições que especifica e dá outras providências. O presente projeto recebeu emenda de segundo turno. Solicito o deputado Chico Vigilante para proceder, parecer pela CCJ sobre a emenda. Deputado Chico Vigilante. Hã? Tem emenda, não? Tem emenda. Ora, se diz que o problema é de equilíbrio energético, mas os esclarecimentos do ponto de vista técnico não vêm a essa casa. Obrigam-se então os fundos de pensão a repassar dinheiro que é dos trabalhadores, das trabalhadoras. Obrigam-se para estatais de suma importância e de propriedade do Distrito Federal, do povo do Distrito Federal, até daqueles que ainda não nasceram, porque direitos transindividuais, também a aportar recursos nessa obra de altíssimo risco, e nós nunca encontramos exatamente qual a razão prioritária. Mas quero dizer que a razão primordial está por trás disso. Está, senhor presidente, na conceituação do que é o Estado, de qual é o papel do Estado, de qual é o Estado que nós desejamos. Se é um Estado presente, atendendo à sociedade e ao cidadão, cumprindo o seu papel básico quanto às necessidades primárias, ou se é um Estado meramente espectador do que é essencial se transformando no lucro, do que é vital se transformando em instrumento eleitoreiro e de desvio de recursos. Senhor presidente,